Bom, não é nenhuma novidade que um dos maiores problemas da nossa geração é a incapacidade de ficar quieto, parado, presente por um segundo sem estar querendo constantemente entrar no celular, fazer alguma coisa, é, não conseguir parar quieto de jeito nenhum. E viajando e lendo um livro que eu vou te mostrar agora, peraí que eu esqueci de pegar essa porra. Lendo esse livro aqui, que eu já vou te explicar melhor sobre, eu percebi, eu acho que eu finalmente entendi como conseguir se adaptar com a normalidade, com o tédio e não precisar ser constantemente estimulado e como isso pode mudar a tua vida completamente, porque agora que eu consegui perceber isso muito mais claro, o quanto que o celular destrói da tua vida, te tira, te deixa com ansiedade o tempo todo, te tira o foco completamente. Então, deixa eu explicar melhor o que que eu tô pensando aqui, por que que é normal ter uma vida normal, por que que é normal o tédio e como que o tédio pode te ajudar mais do que você imagina. Então, primeira coisa, viajando, muitas vezes eu me sentia culpado por não estar curtindo o tempo todo. Às vezes eu ficava cansado e às vezes não tava tão afim de fazer as coisas, não tava cansado de viajar, tava cansado de um lugar pro outro, sentia sono e eu me culpava por isso porque, porra, eu tô viajando, eu tô vivendo o que muita gente não consegue viver, eu tô saindo, tô explorando, eu devia estar feliz o tempo todo, eu devia estar, pilhado o tempo todo, fazendo coisa o tempo todo. E não é bem assim que funciona. E como é que eu cheguei nessa conclusão finalmente? Eu estava lendo esse livro chamado On the Road. É um livro que eu encontrei ele na Albânia. Eu estava num hostel em Tirana, que é a capital da Albânia, e lá eles tinham um sistema de troca de livro. E esse aqui era o único livro, por mais que eu leia em inglês, esse aqui era o único livro que estava em português de um brasileiro. Um brasileiro claramente tinha deixado ele ali. Por isso que eu achei tão interessante. Falei, cara, só tem livro em albanês aqui. Sei lá se é albanesa a língua, mas enfim, só tem livro nessa língua. E esse aqui um brasileiro tinha deixado. Eu falei, cara, eu vou ter que ler esse negócio. Eu tinha acabado de terminar outro livro, e eu deixei lá um livro que eu tinha terminado, que era O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Peguei esse livro para ler. E esse livro, ele é considerado, tá escrito aqui atrás, a Bíblia da geração Beat. O que é a geração Beat, né? Basicamente é um movimento social que teve nos Estados Unidos, um movimento hippie, basicamente, que viraram os hippies e pessoas que saíam e viajavam também e toda aquela coisa de hippie também, enfim, que eu não me identifico tanto, mas esse livro é muito interessante. E nesse livro ele conta a história de dois amigos que viajam os Estados Unidos inteiro, no final eles vão pro México também, mas basicamente é o tempo todo eles viajando. E aí percebeu, quando eu comecei a ler esse livro, primeiro que eu tava no hostel lendo o livro, tipo assim, me prendeu. Chegava, ficava 2 horas lendo esse livro, 3 horas por dia lendo esse livro. E eu me sentia bem só de estar parado lendo esse livro, que foi um dos primeiros aprendizados, uma das primeiras realizações que eu tive aqui. Cara, eu tô me sentindo bem só de estar parado lendo esse negócio. É, E segunda coisa foi que, lendo esse livro, ele é um livro da década de 50, eu acho. Década de 50. Ele inspirou o Bob Dylan a ir pra Costa Leste, pra, enfim, viajar também. E, cara, nesse livro eles não tinham celular, eles não tinham acesso à internet, não existia isso, né, nessa época. E eles passam muito tempo viajando e por muito tempo, às vezes, tipo, eles passam uma semana que não acontece nada de diferente. E aí tem uma coisa que acontece, às vezes uma festa que eles vão, é um acontecimento que justifica todo esse tempo que não aconteceu nada. E lendo isso aqui, principalmente sabendo que esse livro era de antes da internet, eu fiquei, caralho, como, porra, faz sentido, tipo, eles não precisavam desse estímulo toda hora, e era normal ter uma vida que não acontecia coisa a cada segundo. E eu vejo que a gente perdeu muito isso, a gente nem consegue se ligar o quanto que a gente perdeu isso, principalmente minha geração, que basicamente nasceu já com internet. A gente não consegue se ligar como que era uma vida antes da internet. Esse livro me fez viajar no tempo, me mostrou como é que era isso. Então, pô, é que nem eu falei, eles passavam uma semana
E aí eles encontravam alguém e trocavam uma ideia e às vezes viam uma paisagem bonita e isso já era um acontecimento que justificava todo aquele tempo normal, tédio que eles ficaram parados, que eles estavam só viajando. E eu achei isso incrível, tipo, eu achei isso muito foda, porque, cara, por que que não pode ser simples assim, sabe? Por que que não pode ser normal? Por que que a gente não, por que a gente precisa estar toda hora sendo estimulado e se sentir infeliz, se sentir ansioso quando a gente não tem nada pra fazer? E aí eu comecei a perceber isso mais agora essa última semana, é, principalmente quando eu tava passando de hostel em hostel, quando eu comecei a ler e ficar parado lendo e conversando com pessoas, eu tava me sentindo muito bem. E aí agora eu vim para um Airbnb, que também tava muito barato, mas eu vim para esse Airbnb. E no início eu ainda tava com aquele resquício do tempo que eu tava lendo mais, que eu tava mais em movimento, tava caminhando mais na rua, não tava tanto no celular, eu tava me sentindo bem. Deu ali 3, 4 dias que eu tô sozinho, não tô saindo tanto, eu comecei a ficar mais na. Tem uma TV aqui, comecei a ver mais série, comecei a mexer mais no celular e voltou. Todo aquele sentimento, toda aquela angústia, ansiedade, tudo voltou com o celular porque eu não conseguia mais ficar calmo, ficar, enfim, em paz, sem fazer nada, ficar lendo por horas. Eu já precisava de estímulo, estímulo, estímulo. Eu começava a ler, já começava a vir na cabeça a vontade de entrar no Instagram, de mexer no Reels. E aí hoje de manhã eu fui dar uma caminhada sem nenhum objetivo assim, botei um audiobook e cara, eu percebi como, de novo, é isso, tipo, não precisa ter um objetivo para fazer as coisas, pode caminhar, dar uma volta, aproveitar um pouco do tédio e é isso, é tu tá presente, tu conseguir se acostumar com isso, tu não ter que estar toda hora estimulado. Eu te garanto que se tu tentar aí ficar um tempo sem celular e se acostumar com o tédio, não ficar se cobrando pra toda hora acontecer alguma coisa, não ficar se cobrando pra, porra, minha vida precisa ser altos e baixos todo segundo, que tu vai viver melhor, tu vai viver mais em paz e vai ser, enfim, vai ser muito melhor tua vida e alguns acontecimentos vão inevitavelmente acontecer. Tu vai ter dias bons e dias ruins e tá tudo bem, tipo, não precisa estar toda hora essa montanha russa que a gente sente que tem que ter essa montanha russa toda hora porque a gente tem que ter esse estímulo, esse altos e baixos. Mas não precisa ter todo esse movimento. Eu sei que é difícil hoje falar isso, porque é praticamente impossível tu sair dessa bolha de tecnologia que a gente construiu. Mas se tu tentar, se tu só reduzir um pouco, pegar um livro para ler, dar uma caminhada, botar uma rotina em torno disso, botar limite mais no celular, ficar mais consciente, principalmente quando surge esse gatilho no teu cérebro de não, eu vou ter que entrar no Instagram agora. É, olha com curiosidade para esse sentimento, olha o que está acontecendo de fato na tua cabeça, o que tu está pensando. Até fiz um vídeo aqui no canal sobre como ser menos ansioso, que eu falo também sobre isso, como tu pode ser mais presente, como tu pode se conectar mais com o que está acontecendo. E tu vai começar a encontrar prazer nesses momentos de tédio, tu vai começar a se sentir bem na normalidade e sem precisar ser estimulado a cada segundo. A gente esquece disso muitas vezes e é bom sempre reforçar, por mais difícil que seja, por mais que eu também sempre esteja voltando para pro celular, é um negócio que a gente tem que se lembrar e ficar constantemente reforçando e se desviciando, basicamente. É difícil, mas vale a pena porque tu começa a viver mais, tu começa a conhecer novas pessoas, tu sai da frente de uma tela o tempo todo e a vida fica muito melhor assim, eu te garanto. Então, testa aí, sai um pouco da frente do celular, acostuma com o tédio e se tu gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Bora!